Posso protestar já agora? Já protestou. Não tem ninguém pretendendo explorar petróleo na foz do Rio Amazonas. Olha a molecagem. Você não é culpada disso. Na bacia. É a 500 quilômetros. Mas é a bacia ainda, não é? Não, o Ciro está falando o negócio certo. Porque o lance é falar Amazônia. Desculpa. Imagina. Não, mas ele falou certo mesmo. Então vamos lá, né? Eu quero saber o quanto que representa de avanço para o Brasil, de fato, e o quanto que isso pode ser um retrato de atraso. Em bom português. Então vamos lá, vamos explicar para o pessoal, né? Hoje o Brasil explora petróleo basicamente na bacia de Campos e no pré-sal, né? Acho que mais uns 52%, 53% do que a gente consome hoje vem do pré-sal. O pré-sal é uma belíssima de uma reserva e tal, só que o pré-sal, toda reserva de petróleo, para o pessoal entender, você começa a explorar ela e começa a ter a produção. Chega um ponto que ela chega no máximo e depois começa a cair. A gente chama de curva de depleção. Essa curva de depleção é muito importante porque se você não descobrir nada, vai acabar aquilo ali e você vai ficar um buraco sem ter petróleo no Brasil. O que vai acontecer? No final do dia, a gasolina na bomba vai custar, sei lá, R$20, R$30. A curva de depleção do pré-sal, ela começa agora em 2027. Então, em 2027, a curva de produção do pré-sal começa a cair. E isso demora uns 3, 4 anos ali para ficar terrível. Ou seja, nós vamos ter que começar a comprar petróleo, a não ser que a gente descubra alguma coisa. Mas nós já descobrimos. Então, margem equatorial, aliás, eu acompanhei uma das audiências públicas, um colega do senhor lá perguntou para o cara da Petrobras por que chama margem equatorial. Porque fica ali perto da linha do polo. Exatamente. Mas você conhece o meme que tem agora? Que o cara, um dos caras aí numa audiência, tinha um coronel lá e falou assim: coronel, qual é a sua patente? Aí o coronel: coronel. Maravilhoso. É só não vai acontecer isso. Aliás, questão da educação de novo. É isso. Tem todas as audiências públicas, estão no canal da TV Senado. Assistam. Se não tiverem nada para fazer, coloquem lá, são 5, 6 horas de discussão. Então, o que acontece? Descobrimos petróleo na margem equatorial. A reserva de petróleo ali é o dobro do pré-sal. Então, é muito petróleo. É tanto petróleo que a Guiana, o PIB da Guiana, quadruplicou nos últimos anos. Quadruplicou. Você foi lá ver? Não, eu fui lá na Guiana ver isso aí para poder me apropriar do assunto. Quadruplicou nos últimos anos por causa dessa produção de petróleo. Então, beleza, ótimo. Fica a 2 quarteirões do Amapá. Isso, exatamente, a 2 quarteirões do Amapá, exatamente. Cabo do Orange, né? Cabo do Orange e Oiapoque ali, que são os pontos. Muito bem. Qual é o problema, então? Por que a gente não explora o petróleo ali? Porque no Brasil, para a Petrobras explorar petróleo, ela precisa de um negócio chamado licença ambiental, que é dada pelo IBAMA. E o IBAMA hoje, no dia de hoje, eu não sei como que está, ontem eles já tinham negado de novo. E aí a Petrobras... Já tiveram alguns relatórios. Que já tiveram pedidos, vários relatórios. A Petrobras, acho que ela tem até final de novembro, se eu não me engano, eu estava lendo ontem isso, até final de novembro, para contestar ali alguns questionamentos. O negócio é que virou, infelizmente, uma briga política. Porque você tem, de um lado, o IBAMA, de um lado, a Petrobras, no meio está o Lula. O Lula tem falado em todo lugar que ele vai explorar, porque o Lula pode entrar para a história. Ele pode ter descoberto as 2 grandes reservas de petróleo do Brasil. Você acha que ele vai deixar escapar isso para ele? Não vai deixar escapar. Mas já não foi o suficiente? Todo o resto que levou ele para a história? Então, mas não vai. Você acha que aquela mãozinha ali no uniforme da Petrobras ele não vai repetir? Mas já foi tanta coisa. Mas vai, 3 mandatos, uma prisão. E aí todo mundo pode perguntar assim, qual é o grande problema? O problema é o seguinte: a perfuração de poço ali na margem equatorial, por conta de correntes e tal, ela tem, preste atenção no que eu vou falar, ela tem um risco que é um pouco maior de dar algum problema na exploração. Só que a gente tem que ter na nossa cabeça que quem explora petróleo no Brasil é a Petrobras. A Petrobras é uma das maiores empresas exploratórias do mundo. Todos os prêmios de exploração em água profunda, nas situações mais adversas para explorar petróleo, quem ganha é a Petrobras. O Sérgio trabalhou lá, ele sabe muito bem do que ele está falando. Então quer dizer o seguinte, não quer dizer que na hora que porque quando você vê a apresentação do pessoal do IBAMA, parece que vai acontecer o seguinte, na hora que a Petrobras furar o poço vai explodir. Não é isso que vai acontecer. Não vai acontecer. Pode acontecer?
Pode, tem um risco? Tem um risco, mas nós estamos falando da Petrobras. E eu quero só fazer um lembrete que a gente deu no Rivo News outro dia. Nesse momento, o Brasil tem 2 barragens no nível 3 de emergência, que a qualquer momento podem se romper e a exploração segue correndo em todo tipo de É isso, de as conta. barragens Então, assim, de rejeito as que você tá barragens falando. de rejeitos e tudo É, mais. barragem de rejeito e então, assim, mineração, na isso verdade, aí. a coisa acontece para todo lado e em todo tipo. É então, isso. qual seria o ponto desse? É o mesmo nível de alerta, digamos assim. Tem um nível de alerta, mas aí que tá. Aí o que acontece? A Petrobras foi lá e fez um estudo. Vamos supor que estourou um poço, que é algo que na Petrobras não acontece há muitos anos. Explodir um poço. Mas vamos supor que esse poço exploda. E começa a vazar petróleo. Já foi feito o estudo da simulação de fluxo, cara. O petróleo não vai para o Rio, não vai para a foz do Rio Amazonas. Ele vai por outro lado. Ele não vai para lá. Então, vira uma confusão. A confusão hoje, o problema hoje, ele é político. Porque aí no meio de todo mundo isso, você coloca ainda os deputados do Amapá. Porque o Amapá, se começar a explorar o petróleo ali, vai ser um dos estados mais ricos do Brasil, cara. Vai ser um dos estados mais ricos do Brasil. E semana retrasada, eu esqueci o nome dele agora, estava o deputado do Amapá, cara, esbravejando no Congresso para explorar. Lógico, é. Claro, Amor né? de Deus! Ele estava lá bravo, xingando todo mundo e tal, não sei o quê. Então nós estamos nesse dilema. Eu tenho falado isso muito, aconselho. Eu sei, é chato pra caramba, mas aconselho todo mundo a acompanhar isso, porque isso é o futuro. Porque se a gente não explorar a foz do Rio... Aí eu fico com a foz do Rio Amazonas na cabeça, tá vendo? Se a gente não explorar a margem equatorial... Incutiram, né? É que não é na foz. Do pedido de licença. É porque a gente tem que acordar o Leonardo DiCaprio lá, cara, pra ele vir cantar a música aqui, ué. É isso. Mas deixa eu repetir aqui, olha, os brasileiros precisam acordar. A margem equatorial vai do Rio Grande do Norte até lá em cima, depois do Amapá, que é o último estado É o nessa Suriname. linha. Suriname, Isso, Guiana. E passa adiante as 3 Guianas, que a última é a Guiana inglesa, e encosta, porque tem petróleo, em Roraima. Eu fui lá visitar esse negócio aí. A Petrobras está pedindo, não é para explorar ainda, ela está pedindo licença para prospectar. Para analisar a área. É que ela precisa fazer um poço. Ela precisa fazer um poço para cubar as reservas que estão ali, certificá-las e tal, e depois estudar a viabilidade econômica, etc, etc. Aí o que está acontecendo? O IBAMA manda dizer, uma vez, que não, e arquive-se. O presidente do IBAMA, claramente servindo ao Lula, manda outro recado para a Petrobras. Não estamos satisfeitos, para poder justificar o inconcebível... Eles mandam uma série de... Para quem não sabe, eles mandam uma série de perguntas. Né? Manda uma série de perguntas. É pior do que isso. Se fosse pergunta, menos mal. Eles estão pedindo estudos. Estudos. A última agora, 26 técnicos assinaram. É inacreditável a prospecção ficar 500 metros da foz do Amazonas. Um dos estudos... Quilômetros. Que eles estão pedindo para resolver é o impacto nas comunidades indígenas. Isso deve ser Atlântida. Percebe? Mas é para chamar o Leonardo DiCaprio. Deve ser para Atlântida. acordar o Leonardo DiCaprio, eu falo isso, cara. Mesmo para um estado grande como o Amazonas, 500 quilômetros é muito longe. É claro. Não dá para você visualizar. E se o poço estourar, vocês imaginam o pulso do Rio Amazonas? O pulso, dá para você ver de satélite, fica ali barrento, uns 4.000 quilômetros para frente. Ou seja, o pulso do rio leva qualquer problema que acontecer para longe. E a Petrobras já evidenciou isso e tem história de absoluta capacidade técnica, respeitada mundialmente e tal. Não se justifica. Eu escrevo meu newsletter sobre isso, esses dados são dessa semana, e eu estou denunciando. O marinismo está a serviço do interesse estrangeiro. Está a serviço do interesse estrangeiro. Por quê? Porque a economia do petróleo ainda vai perdurar pelo menos 30 anos. Com a emergência de que o Brasil hoje exporta 2 milhões de barris por dia. Na hora que nós começarmos a depleção dos poços do pré-sal, como o Sérgio já falou, nós vamos passar de exportador de petróleo para importador de petróleo. Aí a política de paridade de preços internacionais da Petrobras, o crime dela é o seguinte: ela tira um barril de petróleo por $8 antes dos impostos,
o custo de produção dela no pré-sal, $8, e impõe ao brasileiro o preço spot de Roterdã. Porque ela diz, é um preço de oportunidade. Se eu vendesse em Roterdã, eu apuraria 80, 90, $100, dependendo da confusão que tiver no mundo, se vai guerra no Irã e tal, ela precifica e no dia seguinte apura, como ela fez esse trimestre, um lucro monstruoso de $32 bilhões no trimestre, porque ela tem uma reserva de mercado e um monopólio na prática, e vai distribuir $17 bilhões para uma das 5 famílias que são o maior acionista do país, que são os marinhos. O maior acionista privado da Petrobras, sem pagar um puto de imposto. Lembrando. Porque não paga imposto de renda. Só no trimestre vão ser distribuídos 17 bilhões. Isso é uma companhia que tem um projeto de investimento criticamente necessário para o país, numa companhia que tem um nível de endividamento que você devia usar esse lucro para abater essa dívida e qualificar o portfólio e o capital e tal. Ou seja, está sendo espoliada politicamente pelos donos da República e agora a chance que nós temos de explodir a capacidade de produção brasileira está sendo sabotada pelo marinismo. E o Lula está cansado. Meu temor é esse. Qualquer bola dividida, o Lula está tirando o pé. Aceitou agora o acordo com a coisa, está aceitando essa impostura da Câmara de coisa, escolher o cara mais comprometido com a escolha. Mas eu ouvi o Lula Mota. Eu ouvi ele naquela rádio lá, como que chama? Rádio oficial. O Bom lá. Dia Presidente lá? Ele falou que ele falou isso semana retrasada. Ele fala, mas não resolve. O problema é o seguinte... Mas ele trocou lá o presidente da Petrobras, colocou uma mulher lá agora, que aquela mulher é brava. Ele diz lá... Brava? Ele diz lá lá em Paris, num comício, que vai zerar o desmatamento, que vai não sei o que e tal. Então é uma palavra para cada ouvido. Esse é o problema. E o tempo está passando, né, Sérgio? O tempo está passando e tal. Mas vamos lá, eu tenho inside information. Opa! Gostamos! Porque eu tenho contato com, principalmente, pilotos de offshore, que são os pilotos que pilotam helicóptero para ir em plataforma. E já foi pedido uma mobilização deles para o Amapá. Então, pode ser que vai acontecer alguma coisa aí. Agora, tem essa queda de braço, é terrível. A última informação, desculpa lhe interromper, a última informação é essa. Eu converso com a AEPET, lá, a Associação dos Engenheiros. Está o último seguinte, 26 técnicos assinaram essa coisa, recomendando a negação e o arquivamento. Isso. O presidente do IBAMA desconsiderou e mandou para o presidente da Petrobras, a presidente da Petrobras, um conjunto de novos estudos, entre os quais é o impacto nas comunidades indígenas. Então, que é um negócio a ver. Porque, para quem não sabe ali, o que a gente está falando de 2 lugares onde a Petrobras vai montar as bases dela, um é o Oiapoque e um lugarzinho chamado Cabo de Orange. E ali tem, eu acho que eles estão falando isso aí é por causa daquele parque que tem ali. Porque um dos planos da Petrobras, quando ela apresentou lá na audiência pública, ela vai fazer mais ou menos o que ela fez ali na Amazônia, no campo de Urucu. Isso. Então ela vai construir tipo um zoológico, um jardim botânico e tal, para preservar as espécies caso aconteça alguma coisa. É isso que é sempre bom falar, entendeu? E é ali que vai ser a base dela, tanto de operação para as possíveis, né, futuras plataformas da margem equatorial. E essas regiões elas são cercadas por parque nacional e tal. Então eu acho que eles estão pedindo um estudo de impacto comunidade indígena nesse ponto aí. Com relação à construção das bases. E o que acontece também, né? A gente sabe que eu fui em Macaé, morei em Macaé boa parte da minha vida, né? Quando eu trabalhei grande Macaé. E o que acontece é uma corrida imobiliária, né? Gigantesca, porque quer investir em terreno? Vamos para o Amapá, galera. Compra lá, porque daqui uns anos... Tá na hora, entendeu? Tá na hora, que foi acontecer em Macaé. A galera foi para lá, comprou, na hora que chegou todo mundo para trabalhar, porque o lance de você ter um lugar para poder servir uma reserva de petróleo é toda uma economia que cresce naquele local. Você tem que ter hotel, porque vai ter técnicos. Sim. Não é da Petrobras, você vai ter das terceirizadas que trabalham, para Schlumberger, Halliburton, Baker, todas shopping, elas. Porque vai ter que ter shopping, vai ter que ter restaurante, vai ter que ter tudo. Agora, tem no fundo de tudo isso, e aí politicamente falando e economicamente para um país, o Ciro deve estar muito melhor que eu, obviamente, todo país que acontece essas coisas, e nós passamos por isso.
É um negócio que a gente chama, quem estuda petróleo, a maldição do petróleo. Nós passamos pela maldição do petróleo, nem precisa dizer, né? Eu estava em Macaé o dia que Macaé virou uma cidade fantasma, entendeu? Eu estava na porta da minha empresa, um cara saiu da empresa, foi embora, largou a empresa dele aberta. Eu falei, e aí? Cara, faz o que você quiser com isso aqui, cara. Isso aqui acabou. Macaé, que era para ser um dos lugares mais ricos do mundo, não é do Brasil não, é do mundo, virou um lugar fantasma por um tempo por conta da... A gente chama de maldição do petróleo, que é o petrolão aí que todo mundo já deve saber. E o que será que pode acontecer com a margem equatorial? A gente com essa questão, né? Mas a gente tem que explorar, entendeu? O lance, e aí o Ciro, quando a Cecília começou a falar, ele falou bem, é que a galera não fala margem equatorial, porque nem o cara lá sabe onde ficava. Mas eles falam Foz do Rio Amazonas. Agora eles aumentaram para Bacia da Foz, porque é lá em cima, né?